dizia mas espera lá, terrorismo não sei se é uma boa ideia. Vamos mandar para ali o Afonso de Albuquerque, meu tio, por sinal, descendente de um lopo de Albuquerque, que é irmão dele, ou sobrinho, um parente próximo. Mandamos para lá o Afonso de Albuquerque, e o Afonso de Albuquerque primeiro leva um poder de fogo que é perfeitamente extraordinário, e depois assim, se for preciso, corta, isto era o que ele fazia, não estou a falar, corta as orelhas e os narizes aos prisioneiros e deixa-os ir em paz, para verem que terrível é a vingança do rei de Portugal. Isto não é mentira, isto não vos contaram na história do Liceu, mas isto foi o que aconteceu. Isto é terrorismo. Serei contra a expansão. Não. Eu sou da direita. Eu gosto imenso da expansão e dos descobrimentos. Porrada, cruzadas. É tudo ao contrário. Sou a favor disso tudo. Mas isto é terrorismo. Temos que chamar às coisas o nome que elas têm. Chama-se terrorismo. Quem é que decidiu isto? Nós. Até o doutor Salazar. Angola é nossa. Eu aprendi isto na Universidade Portuguesa. Não sou tão velho assim, vou fazer 72 anos. Angola é nossa. Está o hino aí. Se os senhores quiserem, vão à net e põem assim: hino, Angola é nosso. Angola é nossa. Está aí. Ainda se ouve. Angola é nossa. Mas porquê? Porque nós dizemos que é nossa. Porque nós decidimos que é nossa. Destino manifesto. Portanto, quando se diz os americanos é que inventaram isto, não é verdade. É que não é verdade. Agora, a doutrina do destino manifesto foi implementada com este nome pelos americanos. Sim. E o que é que quer dizer? Quer dizer o seguinte, é destino manifesto dos Estados Unidos, recém-criados, 13 colónias, chegar de uma costa à outra. É? Sim, de uma costa à outra. Até de um oceano até ao outro. Mas espera lá, aqui no meio tem uma coisa chamada Flórida, que é a espanhola, não faz mal. A gente vai lá, dá porrada nos espanhóis e rouba-lhes aquilo. Depois há uma coisa francesa chamada Louisiane, que vem dos reis franceses, eram todos Luís, não é? Luís XV, Luís XVI, Louisiane. Não faz mal, compramos e os gajos dão-nos aquilo. Pronto. Bom, então, e o Texas é independente. Fazemos guerra ao Texas e conquistamos aquilo. Mas o resto é Los Angeles. Isto é México. San Francisco, Califórnia. Isto não é inglês, é México. Não faz mal, a gente chega lá e dá porrada nos espanhóis e nos mexicanos e roubamos aquilo. Está bem. Mas espera lá, e lá em cima há uma coisa russa. Não faz mal, os gajos estão à rasca de massa, compramos o Alasca. Isto é que é o destino manifesto. Mas espera aqui outro pormenor. E os índios? Os índios! Que são os donos disto! Matam-se. Foi um dos grandes genocídios da história. Eu ainda sou do tempo em que os filmes de cowboys eram filmes de matar índios. Com o John Wayne, com um senhor que foi presidente chamado Ronald Reagan, que era cowboy nos filmes, ator de cinema. Massacre! Reduziram-nos a reservas. Destruíram-nos. Não foram só eles. Os espanhóis fizeram o mesmo. Não é? Isto é um genocídio. Não é um genocídio. Nós, as 13 colónias, temos direito a ir de uma costa à outra. É um destino manifesto. É óbvio, manifesto. Pronto. Está bem. Está a perceber? E podíamos continuar. E por isso é que a Rússia atual, recuperando de uma catástrofe que foi o colapso, foi o gorbachevismo, o colapso daquilo que foi ao mesmo tempo o muro de Berlim, tinha que acontecer, mas depois, sobretudo, a queda da URSS e do Pacto de Varsóvia, tudo ao mesmo tempo, e o desmembramento daquele território. Há um senhor que é
do KGB. Vamos ver a história. Espera, calma. Como é que chamava a polícia anteriormente? Chamava-se Tcheca, tempo dos czares. Depois mudou para NKVD e depois mudou para KGB. Não era a mesma coisa? É como a nossa política. A nossa polícia política também se chamava PVID. PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, depois passou a PIDE, depois passou a Direção-Geral de Segurança. O que é que mudou? Mudou o nome. Mudou o nome! Mudou o nome. Isto é igual. As pessoas eram as mesmas. E o Sr. Putin era quê? Era coronel. Coronel do KGB. Foi dirigente do KGB. Esteve a assistir ao colapso da União Soviética. E esteve em São Petersburgo, na Câmara, a assistir ao colapso, ao desmembramento, à senhora Condoleezza Rice entrar por ali dentro e fazer negócios com os novos plutocratas que tomaram conta daquilo. E a uma dada altura dizem, não, isto tem que acabar. Tem que acabar. Porque nós não queremos isto. Queremos uma buffer zone. O que é uma buffer zone? É uma coisa que se estuda em estratégia. É uma zona tampão. É uma zona de amortecimento de conflitos. Têm que estudar geopolítica, que só não percebem. A ideia não é conquistar a Ucrânia. A ideia é destruir a Ucrânia. Oh, gente! Destruir! Arrasar! Terra de ninguém! Eu tenho isto dito num vídeo. Não percebem. Não querem perceber. Vai querer conquistar. Não quer não. Quer destruir aquilo. Aliás, o que vai acontecer agora com a Hamas. A ideia é destruir. Arrasar. Criar uma buffer zone. Uma zona de amortecimento de conflitos. E os americanos tiveram aqui de má fé. Porque o senhor secretário de Estado, em nome dos americanos, quando caiu a cortina de ferro, assegurou aos russos: we, isto são palavras textuais, shall not move 1 inch into the former Soviet Union. Ou para aqueles que não sabem falar inglês, nós não andaremos uma polegada para dentro do território da União Soviética Antiga. Ah, sim. Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia. 1 inch? Roménia, Albânia. 1 inch? 1 inch? Ah, pois é. Pois há os acordos de Minsk que foram feitos para... Quem é que disse isto? Eu? Não, foi uma senhora forte, chamada Angela Merkel, chanceler da Alemanha, e um senhor chamado Macron, que é um imbecil completo, mas continua a ser presidente da França, que vieram dizer à televisão: não, aquilo foi feito para ganhar tempo, para permitir criar um exército. Nós nunca na vida pensámos em cumprir os acordos de Minsk. Como? Então estavam de má fé? Estávamos. Disseram na televisão. Está gravado. Putin é um malandro. É, isso a gente sabe que é. Mas é só o Putin que é um malandro? Só? Não há ninguém. Neste imbróglio, só há o Putin que é malandro e o resto são tudo bonzinhos. É isso? Bom, e portanto, da mesma forma que os Estados Unidos da América definiram um destino manifesto que foi cada vez mais alargado e continua a ser, porque não ficou por ali. Porque a seguir disse assim: não, agora vamos fazer a doutrina de Monroe, que é, e o Pacto Andino, aliás, desde o discurso do George Washington, que isto está lá, qualquer pessoa que meta os pés na política da América, do nosso hemisfério, our hemisphere, está em guerra connosco. Mas o senhor é dono disto. Não, mas é assim. É assim. Quem atacar qualquer um destes senhores, nós estamos em guerra. E depois da guerra disse assim: isto não chega. Vamos fazer uma cadeia de pactos para cercar os comunas. Uma cadeia de pactos. Sim, uma cadeia de pactos.
Vamos começar pela Europa. NATO. Vai desde o Canadá até à Turquia e à Grécia. Chega? Quem é o pivô disto? Eu, Estados Unidos, eu. Pronto. E a seguir não chega. Vamos criar uma coisa chamada CENTO, Central Treaty Organization. E chega? Não. Vamos criar outra chamada Southeast Asian Treaty Organization. Quem é o pivô? Sou eu. Não, mas ainda não chega. Vamos criar uma coisa chamada ANZUS. Foi agora reestruturado. Agora há um ano. ANZUS. ANZUS. O que é que quer dizer isto? Austrália, New Zealand, United States. Mas chega. Não, agora vamos ocupar o Japão. Ocupar o Japão. O Japão tem que se transformar num país igual a nós. Mas eles não querem, não me interessa. Vamos lá meter um americano e americanizamos o Japão. MacArthur. E agora as Filipinas. E agora vamos transformar. Pá, temos aqui uma coisa chata chamada Indonésia, que era mais ou menos holandês, colónia, mas não faz mal, vamos pôr isto ao nosso lado. Pois. Destino manifesto. Nós somos o polícia do mundo. Foi. Quem é que contratou os senhores? Não contratou. É um destino manifesto dos Estados Unidos ser a polícia do mundo. Ninguém contratou. Não, mas é assim. Nós é que dizemos que é assim. O nosso dinheiro é a moeda internacional. Podemos fabricar moeda falsa, que eles continuam a ser moeda internacional. 33 trilhões de dívida externa tem os Estados Unidos. Fixem o número que é bom. 33 trilhões. Worthless. O dólar é worthless. Por isso é que eles estão em pânico com o dinheiro dos BRICS. E por isso é que tem que haver pancada. Porquê é que vai ter que haver subversão? Porquê é que o mundo vai entrar em polvorosa e vão morrer, pelas minhas contas, mais de metade da população? Porquê? Por uma razão simples. Eu sei que é chato estar a dizer isto a pessoas da vossa idade. Eu tenho 6 filhos que vão desde os 40 e muitos até aos 23. E quando falo com a mais nova, ela diz-me assim: pai, eu acredito nisso, que o pai me está a dizer que isto tem lógica. Mas eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Não quero ouvir, porque eu acabei de fazer um mestrado em marketing e o pai está-me a dizer que isto agora é game over. Quer dizer, e eu? Como é que é? Portanto, não quero ouvir. Que é muito a atitude, não de vocês que estão aqui sentados. Vocês estão aqui sentados para aprender isto. Mas da maior parte da vossa geração. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Isto não me interessa. Se isso é a única salvação, se isso é a única saída, eu não quero ouvir isto. Vamos ver. Bom, o destino manifesto só existe em grandes potências? Não. Existem pequenas. Israel é um caso de destino manifesto muito extraordinário. Tem a ver com a cultura deles. Não é? Eles têm uma Bíblia que diz assim: eu, Javé, Jeová, vou-vos atribuir uma terra. E a vossa terra é a terra prometida. E vou tirar-vos do Egito e vou-vos dar uma terra onde corre leite e mel. É atribuída a vocês, que é o povo eleito. Onde é que é? Olha, é onde eles estão agora. Só que a terra prometida foi tirada várias vezes já, não é? Primeiro no Antigo Testamento, por tudo, por o Nabucodonosor e o Ciro, o rei da Pérsia e o rei que os parte. E depois os romanos vieram, tomaram conta daquilo. Aquilo foi ocupado N vezes. O Egito. Foram perseguidos a vida inteira. E depois, até que uma dada altura, acabou-se. Os cristãos tomaram conta daquilo. O reino de Jerusalém, já devem ter ouvido falar, não é? Há um filme fantástico sobre isso, que se chama, como é que se chama aquilo? O Reino dos Céus, assim uma coisa. Até que é invadido pelos muçulmanos, passa para o Império Otomano, o Império Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial, porreiro, vamos dividir o espaço vital dos turcos. Eu fico com isto, eu fico com aquilo. E os ingleses disseram: não, Palestina é para nós, dá cá. E é com base nisso
que se vai formar o Estado de Israel. É com base na decisão, primeiro, a Declaração Balfour, Lord Balfour era judeu também, os ingleses sempre fizeram isso, põem primeiros ministros do que está a dar. Não é? O de Israeli, o nome não engana, não é? Lord, promovido a Lord, logo. Conde, vamos fazer o gajo conde de Israel. Agora é muçulmanos, não é? O primeiro-ministro da Escócia é muçulmano, o mayor de Londres é muçulmano, típico dos ingleses. O outro não é muçulmano, é indiano. Isto é típico. Não é novo. Os ingleses socorrem-se de gente conservadora das etnias que está a dar. Sempre foi assim. Pode ser que corra mal agora, mas enfim, tem corrido bem. E, portanto, em 40, no fundo, depois da guerra, viu-se o Holocausto. 6 milhões e meio de mortes por câmaras de gás, torturas, crianças. Temos que compensar estes gajos. E criaram o Estado de Israel. Com a ideia maluca de criarem 2 Estados no mesmo território, que era óbvio que ia dar raia, não é? Como se vê hoje. E, portanto, é através disto, e há uma organização terrorista, ninguém fala, que horror, como é que o senhor está a dizer isto em público? Terrorista, sim, chamada Mossad, que é hoje um departamento de Estado, que entre 1944 e 1948, até a independência, punha bombas em hotéis, por exemplo, explodia hotéis e não sei o quê, para terrorismo. Eu sou a favor da Mossad. Eu sou a favor de Israel. Eu sou presidente do Instituto de Estudos Judaicos, do Instituto, já publiquei não sei quantos livros sobre isto, e sou o presidente honorário da comunidade sefardita Coimbra. Mas uma coisa é eu ser pró-judeu, porque tenho ascendência judaica. Outra coisa é ser cego. É isto que se pede a uma pessoa de relações internacionais. Não puxem a brasa à vossa sardinha. Analisem aquilo que é a realidade concreta. Bom, terceiro ponto. Eu depois entro nas perguntas. Eu vou arrematar isto com facilidade. Isto está escrito, alguns, num livro que está para sair, ou já saiu. Eu tenho várias coisas publicadas posteriormente. Estas estão na Amazon. Wars and Oligarchy. It's always about money. Wars and Oligarchy. The End of an Era, que está publicado em português com o nome O Fim de um... Não, O Fim de um Tempo, exatamente. Uma das coisas que eu gosto mais de ter escrito, que é As Portas de Dante, isto é edição brasileira da Revan do Rio de Janeiro. An Essay on Ideology and the State. Não é? Sabem quanto é que eu ganho com isto? Zero. Cá está O Fim de um Tempo, novas edições académicas. E Teoria da Revolução e da Contra-Revolução é um aditamento à minha teoria da subversão. Não paro de escrever, não vou parar de escrever. Enquanto Deus Nosso Senhor me dê vida e saúde. Portanto, agora, uma coisa é eu ter uma opinião política. Outra coisa é ser cego. Não há bons em política internacional. Eu disse isto num júri, caíram-me em cima, uma data de generais e não sei o quê. Não há bons. Não andem à procura dos bons e dos maus. Isto não é uma questão manicaísta. São todos maus. Estão a defender interesses económicos. It's always about money. It's about power. Bom, e por isso, e agora o último ponto, há duas novas ordens mundiais em confronto, que são ambas péssimas para mim. Uma que já existia em estruturação, ainda hoje o Banco de Portugal discretamente pôs um anúncio, a ver se ninguém lia, a dizer assim, atenção que em 2025 já não vai haver dinheiro físico, vai haver pagamentos com telemóvel nos cafés e assim, não é? Portanto, toda a gente tem que ter telemóvelzinho, mesmo as pessoas que não sabem ler, para fazerem pagamentos com chips, porque o dinheiro vai ser eletrónico. E a vossa geração acha que é bom. Isto é um progresso do caraças. É. O pior é quando eles começarem a controlar as pessoas através do dinheiro. A controlar tudo. O que é que é? Porquê? Porque isto é igual à nova ordem oriental,
a ordem chinesa, em que também é assim, mas a pessoa tem os consumos controlados. E o argumento é fácil. Pegada ecológica, você não pode comer carne, tem que comer insetos. Insetos. Isso é teoria. É exatamente neste local onde eu estou, no meio de nada, há uma firma a produzir, não é lesmas, como é que se chama aquilo? Larvas, para fazer farinha. Grilos, para fazer farinha. Uma firma. No meio de nada, ao pé do Rio Douro. Os senhores vão comer farinha feita com grilos e com não sei o quê. Que deve ser muito bom para a saúde, ainda por cima. E é esta ordem mundial que é igual de um lado e do outro. A nossa, qual é o aim? O aim é acabar com as fronteiras físicas, acabar com as fronteiras soberanas e criar uma ordem única, um dinheiro único, uma economia única, meia dúzia de bancos que controlem tudo e a parte que vocês vão assistir à falência em catadupa dos bancos médios, vão ser merged com os grandes ou vão pura e simplesmente desaparecer. Perguntem somente, se não acreditam nisto, porque é que o senhor secretário-geral da ONU e o rei de Inglaterra repetem a mesma frase do World, como é que ele se chama? Bom, eu esqueço do nome, do Schwab. You will have nothing, but you will be happy. O que é que isto quer dizer? O que é que o rei de Inglaterra atual quer dizer com a frase, está na net, You will have nothing, but you will be happy? O que é que o senhor candidato a Presidente da República, Guterres, putativo candidato, quer dizer com a mesma frase? You will have nothing, but you will be happy. O que é isto? Não cheira a um comunismo de um nívelzinho superior? Não, isso é o senhor que é um pessimista. Ótimo, está dito. Está dito. Querem aceitar, aceita, não querem, não querem. E o problema é que os BRICS estão a fazer o mesmo, é criar uma nova moeda de transação internacional, que vai desde o Brasil à África do Sul, à Rússia, à China, mas com um backing em ouro. Porquê? Porque a China converteu os trilhões que tinha de dívida americana a comprar minas de ouro e portos marítimos e setor primário e, portanto, tudo o que é commodities e tudo o que é fundamental, como, por exemplo, a EDP ou a REN, que o governo lúcido da República Portuguesa, nós só temos governos lúcidos, venderam não à China, não à República Popular da China, mas a uma multinacional que pertence ao Partido Comunista da China. A vossa REN pertence não à China, mas ao Partido Comunista Chinês. A EDP também. Lá está este gajo. Então vão ver, porra. Vão ver. Não acreditem em mim, vão à procura. Isto será saudável? Eu não gosto. Eu não gosto. Bom, portanto, há duas ordens mundiais em conflito. Uma baseada na NATO, nos pactos adjacentes, na União Europeia, na ex-EFTA e na ex-CEE, no G7, no G20, e a outra, que resultou do colapso do terceiro mundo e do segundo mundo, que é baseada nos BRICS e que domina os hidrocarbonetos, o gás, os adubos, os cereais, a low-tech e que ficou, de alguma forma, suzerana da indústria ocidental pelo processo de transferência e de desindustrialização a favor do Oriente. E agora, ai, que não há chips para pôr nos carros. E não há terras raras que estão na China, que são obrigatórias para determinado tipo de infraestrutura. Última questão. Quem manda? Quem é que manda nisto? Qual é a diferença? A diferença entre as duas ordens mundiais, que são igualmente ditatoriais e holísticas, é esta.
a primeira ordem mundial é dominada pelo capital financeiro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem manda na política é o capital financeiro. Quem manda no Partido Democrático Americano é o complexo militar industrial, a Big Pharma e os grandes patrões que dominam a comunicação social. E quem manda no Partido Republicano são os mesmos, mais outros lobbies, como por exemplo a Rifle Association e a Moral Majority, que inclui as igrejas. Basicamente, não há autonomia do político fora dos lobbies que dominam a América, que dominam a agenda, que dominam os investimentos, que dominam as doações. E no outro lado? O outro lado é parecido, mas é diferente. É o contrário. Há uma clique de natureza soviética, isto precisava de uma aula só. Ou seja, são aparachiques, é uma burocracia cooptada, como há nas ditaduras, mas muito cooptada através de fidelidade mais experiência, que domina o capital financeiro. Os oligarcas são dependentes do Partido Comunista da China, da suzerania política do Putin ou do Sr. Zelensky. Os oligarcas eram comandados. Só é oligarca quem a clique que manda na Rússia autorizar. Só é oligarca na China quem o Partido Comunista autorizar. É a política burocrático-soviética, eu tenho que explicar isto, se quiser eu explico, mas leva tempo, que manda na oligarquia. Portanto, a oligarquia apoia esta clique numa lógica circular. E do outro lado é ao contrário. E, portanto, tudo o que são políticas absurdas dependem dessa oligarquia. Como os americanos, a clique americana da Big Pharma, mais complexo militar industrial, que vai desde a Boeing até tudo e mais alguma coisa, que também manda na Europa, não vale a pena estarmos a pensar que não, já percebeu que os aliados que têm são sobretudo a esquerda, portanto, o centro é um partido único. Isto é uma coisa que as pessoas hoje em dia ainda não perceberam em Portugal, não é? Acham que há uma diferença abissal entre o Partido Socialista e o PSD, entre o Partido Conservador Inglês e o Partido Trabalhista, entre o Partido Republicano e o Partido Democrático, entre, não interessa, etc., entre o PSOE e o PP. E não há. Há uma diferença de pessoas. Mas as políticas, as grandes políticas, são absolutamente as mesmas. E, portanto, o que roda é o pessoal político. Pá, já estamos fartos destes gajos. Agora vêm outros com outra cara, com umas meninas e com umas senhoras bonitas, que vão decorar a mesma política. É pá, como as gotas, tem que haver alguma transformação, não é? Temos que dar um bocadinho de milho aos pombos. Portanto, baixa-se aquele imposto, sobe-se aquele imposto. Quando é a esquerda, sobe impostos contra os ricos, às vezes nem sempre, como acontece agora com os carros, não é? O IU que vai penalizar a classe média. Ou acham que a classe média anda com Opel Corsas em segunda mão podres porque gosta de Opel Corsas podres? Ou não tem dinheiro para trocar aquilo por um carro bom do último modelo elétrico? Não é? E são esses que vão pagar a fatura, em prol dos que andam a passear nas autoestradas. Enfim, o povo português gosta de levar no lombo, isto não é sequer exemplo, é um país que não existe, não é? O nosso país não existe. Bom, de maneira que é sempre esta oligarquia que toma conta. De umas vezes da maneira A, que é a maneira mais antiga, é a maneira ocidental, quem manda é o capital financeiro na política, e do outro lado, por isso é que o Trump é impossível. O Trump faz parte da clique do capital financeiro e de repente vira-se contra eles. Não é aceitável. Que é isto? Este gajo é rico. Este gajo é dos nossos. E está a fazer política contra nós. Isto não é aceitável. Portanto, o Trump, eu penso que é assassinado. Se não for, ficaremos espantados que o Trump não seja morto.
Do outro lado é ao contrário. É a clique política é que determina quem são os oligarcas que eles autorizam. E os sistemas funcionam. Pronto. Eu acho que não está mal. Eu tenho mais coisas para dizer, mas eu não queria ir por aqui, ir por aqui fora. Enfim, há mais coisas interessantes que eu não falei. Se vier a propósito, falarei durante as perguntas. Se me fizerem, se não me disserem pergunta nenhuma, como ainda tenho tempo, ainda falarei sobre outros temas que têm a ver com a subversão indireta. Que é que eu ando a avisar a professora Teresa, coitada, já não me deve poder ouvir agora, já não me ouve há uns tempos, que eu ponho sempre a questão, cuidado, porque isto não está tranquilo. Há uma evolução tectónica grave a ocorrer, que não é só o anel de fogo do Pacífico, é os dois maiores, mais problemáticos vulcões do mundo, Yellowstone e o Campi Flegrei em Itália, podem irromper. E aí temos um game over. Se tivermos um game over com uma catástrofe ecológica, a seguir a ditadura é mais fácil. Porque eu tenho razão para confinar as pessoas, como fizeram com o Covid, que foi um ensaio geral. E houve um segundo ensaio que foi feito cedo demais. São as cidades 15 minutos da Agenda 2030, já foram ver, não, que é o Covid-2. Como confinar as pessoas em cidades que levam 15 minutos a atravessar a pé. É a nova lógica do confinamento. Bom, que vamos ter em breve. Mas eu paro por aqui e acho que seria interessante fazermos algumas perguntas, se é que alguém tem dúvidas sobre isso. Se não tiverem, eu vou continuar até ao fim da hora. Alguém tem... Okay. Temos aqui uma... É falar alto que eu não ouço. Eu daqui não ouço. Temos aqui uma questão. Primeiro esta senhora, depois aquela senhora ali atrás. Não sei se chega aí. Não consigo ouvir nada. Então, se quiser... Sim. Tem que falar alto. Como é que, se o professor acha que é interessante haver dilema de segurança associado ao indivíduo mais pequeno, não só ao Estado? Se o Sr. Professor acha que é pertinente o dilema de segurança associado ao indivíduo enquanto elemento micro e não apenas associado ao Estado? Não consegui nem sequer ouvir o seu, desculpe. Não sei chegar mais perto do microfone. Isto está a fazer eco. Pois. No meu. Se o senhor professor acha, eu vou desligar aqui o som e ligo o meu portátil. Venha cá, é melhor vir aqui. Quem tiver perguntas, vem aqui perto e pronto. Aqui, não é? Estou? Não. É melhor vir aqui, não é? Agora não ouço nada. Consegue ouvir-me? Agora consigo, diga. A senhora Luna estava a perguntar se acha pertinente o dilema de segurança associado ao indivíduo enquanto elemento micro e não apenas enquanto associado ao Estado. Sim. Bom, esse dilema existe, não é? Sobretudo por causa aquilo que tem interesse geral, e não é uma exceção, e não é um micro-problema, e que tem a ver com as relações internacionais. Se for um micro-problema, é um problema de psicologia, está a ver? Não é para aqui. Agora, o que tem interesse nas relações internacionais é a capacidade do indivíduo solitário influenciar as relações internacionais de forma positiva ou negativa, como, por exemplo, o caso dos chamados lobos solitários em termos de terrorismo. Sim, em caso de figuras-chave que são predominantes numa determinada época, num determinado contexto, e que são, de alguma forma, escapam ao controle, aos corsi e ricorsi do sistema. O Trump é um bom exemplo. E, portanto, isto é, digamos, isto introduz um nível de imprevisibilidade em todo o sistema. Assim como a vida e a morte, não é? Se alguém de repente desempenha uma figura, um papel central, morre, é um problema individual que afeta
É o caso do Kennedy, que afeta a continuidade de uma determinada direção internacional. E, portanto, eu não descuro isso. O que entendo é que o nível micro, o nível individual, e eu estou muito à vontade. O professor Romana, que é professor do Instituto, e foi meu aluno, e é meu colega, foi meu colega aí, como catedrático, sabe perfeitamente que houve 3 ou 4 ou 5 ações que ele conhece, que eu pessoalmente resolvi criar out of the blue, e levei-o como testemunha, para demonstrar que um cidadão que não seja estúpido, sozinho, consegue alterar o rumo da história. Eu não vou entrar em pormenores, nem vou revelar mais do que isto, mas ele é testemunha que isto funciona. Portanto, não sou a pessoa para contrariar que o nível micro tem um papel decisivo, pode ter um papel decisivo a nível da alteração da conjuntura, a nível da condução da conjuntura. Agora, dito isto, e salvaguardado isto, e eu acredito no que estou a dizer, eu penso que aquilo que manda na história é a teoria das elites do Pareto. Ou seja, há uma minoria minoritária, não é? Que tem 1%, 2% do capital financeiro, da elite dominante, seja ela qual for. Há elites dominantes a um determinado nível e elites dominantes ao nível internacional, que têm um papel determinante na condução das políticas públicas e na condução daquilo que é a sequência da história. Não quer dizer que lhes saia sempre bem, mas o papel decisivo está aí. Portanto, eu não sou tão anárquico como as pessoas que atribuem ao indivíduo uma situação decisória definitiva, e sou muito mais crente de que há uma concertação que depende do poder económico, em primeiro lugar, e o poder económico controla o poder militar, e, portanto, há uma espécie de heartland da política internacional, que são esses micro. E, no fundo, isto está plasmado nas próprias organizações internacionais. Conselho de Segurança, o que é? São os poderosos. A Santa Aliança, em 1815, o que é? São os vencedores. Com a França à mistura, porque era grande. A Conferência de Berlim, que devido à África, são os poderosos. Está a perceber? Então e o resto? E nós nunca tocamos na bola, porque é um país de caca, não é? Está a ver? E o Bangladesh, e o sei lá o quê, não tem. A bola está no G8, ou G7, mais um. E depois está no G20. O G20 o que é? É uma plutocracia. O G7 o que é? É uma super plutocracia. Ponto. E quem é que manda nas plutocracias que compõem o G8? São os mesmos. Está a perceber? E, portanto, eu acho interessante ver as árvores, mas é melhor aqui olhar para a floresta. E a floresta é muito clara nesta circunstância. Muito clara, muito clara, muito clara. Está muito à frente do nariz. Só que as pessoas preferem acreditar no Pai Natal e em umas coisas menos contundentes, porque esse mundo, visto desta maneira, é um mundo odioso, não é? É um mundo intragável. Mas é o que eu acho, com toda a franqueza. Não sei se há mais perguntas. Há mais uma questão? João. Olá, professor. Não sei se está a lembrar de mim, João Mendes. Já nos conhecemos há quase 20 anos. É verdade. Quando eu fui seu aluno em 2002. Depois já me aproximo e seguramente não se a lembrar de mim. Gostava de colocar uma questão que é a seguinte. Falou deste conflito que está agora a acontecer no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, vamos chamar assim. E aquilo que eu gostava de pedir é que se podia analisar um pouco mais o conflito em causa no contexto geopolítico e da subversão. Eu não percebi o fim agora. Analisar o conflito entre Israel e o Hamas no contexto da subversão. Sim. Da geopolítica da subversão.
Eu sou mau. Está bem, está bem. Bom, o que é que eu diria à professora Teresa? É melhor que eu para responder essa pergunta. Eu diria o seguinte: nós temos temos o Irão, que é hoje em dia não uma marionete, mas um parceiro atento, venerador e obrigado, que era como acabavam as cartas do tempo do salazarismo, de Vossa Excelência atento, venerador e obrigado. O Irão é atento, venerador e obrigado da chefia russa na condução da política internacional. Para aí virá. O Irão, desde sempre, controla um setor decisivo da Síria, controla o Hezbollah, que as pessoas acham sempre, é uma coisa extraordinária. O Hamas é mau, o Hezbollah não é assim tão mau. É mentira. São ambos marionetes do Irão. E, portanto, em certa medida, são extensões com uma genealogia que não é mecânica, não é mecânica, isto não funciona como se fosse uma caixa de velocidades, puxa-se para trás e entra a terceira. Não, não é assim, mas com alguma coisa que é assim. Bom, e portanto, como disse um senhor cardeal, que eu não simpatizo especialmente, mas disse isto, o tempo, o timing desta guerra não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Se não tem, parece. Bom, eu penso, se não tem, é uma coincidência daquelas ribombantes. Bom, penso que tem. E o elo fraco é obviamente Israel. O Israel não é odiado pelo Hamas. Isso é um erro também histórico. Israel, veja a guerra de Yom Kippur, veja a guerra dos 6 dias, foi atacado por tudo o que é vizinho. Lá estão outra vez, não é? O Egito odeia Israel. A Síria, o Líbano, que é uma caca de um país, enfim, pronto. Tudo isto é arma de arremesso contra. Estão outra vez em pé de guerra contra Israel. Israel não é Israel. Israel é um país sionista que tem uma parte laica que não interessa muito, tem uma parte ultra-ortodoxa que não interessa muito, e tem a parte financeira, que é quem manda ali, quem manda no Netanyahu, que se chama New Amsterdam. Não sei se ouviu falar. Mudou de nome para New York. Nova Amsterdão. Nova Amsterdão porquê? Porque os judeus de Amsterdão fugiram para lá. E a primeira sinagoga foi feita por um Tuga. A primeira sinagoga da América foi feita por um tio meu, chamado António Mendes Seixas. Eu conheço isto tudo. Eu sou descendente de um gajo Mendes Seixas, que era irmão dele. De maneira que há uma coisa chamada sionismo. Os senhores não tomam isto em conta. Porquê? Porque vos disseram que isto é teoria da conspiração. Quem é que manda na plutocracia? O judeu. Eu não sou antissemita, eu sou judeu. Eu fiz o Bar Mitzvah junto ao Muro das Lamentações, feito por judeus ortodoxos. Não pedi, mas vieram ter comigo, pediram. Está bem, que se lixe. Fiz. Está a ver? Não sou judeu praticante, mas eles consideram-me judeu. Porquê? Porque eu, por linha da mãe, sou judeu, e por varonia também sou. Sou Cohen, sou descendente dos sacerdotes judeus. Estão a ver? Portanto, eu não sou antissemita, porra! Mas isso é outra coisa. Não sou cego. O sionismo é quem manda no capital financeiro. São os senhores Rothschild, são os senhores Rockefeller, são os gajos que mandam na Quinta Avenida, são os gajos que mandam em Nova York, New Amsterdam. São os senhores que mandam nos Beers Consolidated da Holanda, que mandam nos diamantes. Estão a perceber? É por acaso. E de maneira que o Israel geopolítico só existe porque os sionistas, e também está no livro, alguns, não sei, no manual, está lá no fim, porque os sionistas decidiram criar o Estado de Israel. Estão a perceber? Os sionistas no governo inglês e os sionistas do mundo inteiro
incluindo, cá estão estes que eu acabei de dizer, e outros que eram da corte inglesa, por exemplo, o Sir Moses Montefiore e outros que tais. Portanto, os sionistas chegaram a ter um primeiro-ministro na Turquia, no Império Otomano. Há um senhor, tem um nome estranho, Duque de Naxos, N-A-X-O-S, que é, mas o apelido dele era Nazi. Calcula como é que um judeu se chama Nazi. Há um senhor nazi, judeu praticante, que foi primeiro-ministro do Império Otomano. Vocês têm que ver, vão ver as estatísticas do Prémio Nobel, dos prémios Nobel concedidos aos judeus. É um povo inteligente, é um povo racista. Não pode deixar de ser racista? Não pode. Não pode, porque no dia em que deixar de ser racista, acabou. Acabou. A cultura acaba. E eles consideram-se um povo superior. Eles consideram-se um povo que só é possível existir porque há uma seleção entre os descendentes de Abraão e os outros. Quem não é, não é, não faz parte do povo eleito. Portanto, curiosamente, isto não interessa, isto é uma arma poderosíssima a favor do capitalismo transnacional, isto é uma arma poderosíssima a favor do domínio, do império dos ingleses, e depois passou do império dos ingleses para o império dos americanos, o império financeiro dos americanos. E eu acho que mal, o governo israelita, que devia-se ter lembrado que os russos deram a mão à imigração russa para Israel e por isso nasceram os primeiros focos de comunismo real em Israel, chamados kibbutz. Eram judeus. E esqueceram-se disto tudo e investiram na guerra ucrano-russa contra a Rússia. A Rússia não perdoa. A Rússia não perdoa isto. E por isso é que o Putin fez uma inflexão discreta e disse, pois, a culpa disto é dos judeus porque nunca deixaram criar dois Estados no mesmo território. Sabe perfeitamente. No dia em que deixarem criar dois Estados no mesmo território, aquela porcaria pega-se tudo à trolha. E, portanto, eu não leria o papel do Hamas fora deste contexto. Quer dizer, de repente, o Hamas lembrou-se de mandar, já não sei quantos mísseis foram, 12.000 rockets para cima de Israel, entrar furtivamente em Israel, fardados de exército israelita e matar civis, raptar turistas, matar criancinhas degoladas numa coisa. Para quê? Para quê? Senão para suscitar uma reação incontornável de Israel, que teria que ser apoiada por New York, o gaga do senhor presidente americano não tem outro remédio senão dizer nós estamos de alma e coração com aquilo, sempre foi assim. Pôr lá 2 porta-aviões dissuasores, que vão ser porta-aviões de Doomsday, mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? E, portanto, há uma lógica jihadista. Vamos ver, um mártir islâmico não tem negociação possível. A doutora Teresa sabe isto melhor do que qualquer um de nós. Não é possível. Aliás, o professor Hélder Santos Costa, que foi catedrático e ainda está vivo desta escola, tem uma tese chamada O Martírio no Islão. O martírio significa eu que me ofereço para ser mártir, não sou negociável. Vocês acham que os pilotos do 9/11 estavam muito interessados em que lhe dessem $1 milhão para eles não atirarem os aviões contra aquilo? Não, eles vão morrer, sabem que vão morrer e não se importam de morrer. Com esta gente não é possível negociar. Não é possível negociar. De modo que a ideia é provocar Israel ao ponto
de Israel ter que invadir a pé a faixa de Gaza. Isto vai dar uma carnificina. Uma carnificina. Porquê? Porque quando chegarmos aos túneis e às não sei o quê, vai ver o que é que vai acontecer ao exército. E é às forças armadas terrestres que vão invadir. Eu não sei se teria invadido aquilo. Eu devo dizer aqui, acho mesmo, eu teria desfeito o Hamas, mas era de cima. Chamado Ground Zero, como é que aquilo tinha até o nome? É o campo de transformar aquilo num parque de estacionamento. Era o que eu teria feito. Meter os soldados ali para o meio dos túneis e não sei o quê, é uma carnificina. E o que vai acontecer? Portanto, Israel vai levar uma tosa também bastante valente, não é? Ao mesmo tempo vai ser atacado por outras frentes e que vai obrigar os Estados Unidos e a reboque outros aliados a escalar na guerra. E isto vai, obviamente, envolver o Irão, vai envolver a Rússia e vai deslocalizar o conflito, que entretanto já está congelado por causa do inverno, e oportuno por causa do inverno, não é verdade? Com avanços russos de última hora dos meat grinders, que agora já não servem para nada e, portanto, vão avançar. Portanto, está a ver? A subversão é uma subversão claramente internacional e é isto que é a característica desta época. Nós estamos numa subversão do mundo internacional, do direito internacional, das organizações internacionais. Vão ficar a falar sozinhas. O que vai calar aqui são as forças normativas dos canhões, dos bombardeamentos, do massacre. Acabou-se o direito internacional, a não ser para os verdes, não é? E esses patetas, coitados, que se amarram aos portões e ficam a clamar com cartazes na mão, não matem as criancinhas. Isso acabou. Esse discurso não interessa nada. Vai passar nos telejornais e vai morrer daí a 5 minutos, porque não interessa nada. Agora, vai provocar uma crise. Isto eu não tinha falado. O que acontece a seguir? Uma catastrófica crise económica. Uma catastrófica crise económica. Porque não é só os fertilizantes russos que deixam de aparecer. É o Qatar, já disse, acabou o gás. Se Israel invade a faixa de Gaza, não há mais gás para ninguém. Começam as retaliações. Se fosse Irão, afundava um petroleiro no Golfo Pérsico e acabava-se aquele petróleo. E acham que é o petróleo do fracking que vai chegar para a Europa, que vai chegar à Europa, as reservas estratégicas americanas? Não vai. A porcaria do petróleo produzido pela Noruega não chega. O que é que vai acontecer? Vai acontecer paralisia completa da economia. Já não estou a falar dos cereais, já viu qual é a soberania alimentar de Portugal? É uma semana. Nós não temos carne, não é o bacalhau que vem da Islândia, não temos carne, não temos leite, temos leite, azeite, vinho, 3 ou 4 produtos. E o resto é tudo importado. Ora, imagine uma catástrofe de abastecimentos, num país, imagina que está completamente litoralizado, num país que está completamente urbanizado, como o nosso, em que há uma desertificação do interior, em que há, pura e simplesmente, uma litoralização de mais de metade da população em grandes cidades litorais, não são autossuficientes. Está a ver o caldinho? Mas é só cá? Não, é óbvio que não é só cá. Isto vai acontecer. E ainda não estou a falar. Há um discurso na Rússia que é sério,
que é, nós não podemos perder esta guerra. Não me lembro quem é que disse isto, foi um general qualquer. É óbvio que só fala com a autorização do Putin e da clique. O Putin, outra coisa, matem o Putin. Não vale a pena. O Putin é apenas um porta-voz, enfim, decisivo da clique, da burocracia cooptada que manda na Rússia. Se não é ele, é o Lavrov, ou o Medvedev, ou outro gajo pior, que acha que, ou então tem que os matar a todos. E o que é que eles dizem? Dizem pura e simplesmente o seguinte: nós não queremos escalar a guerra, mas se for preciso, temos aqui uma coisa chamada Satan 2. Eu não posso estar a explicar isto aqui porque isto nunca mais acaba. Vão ver o que é o míssil Satan 2. Vão ver o que é o míssil submarino que se chama Poseidon, que provoca tremores de terra debaixo do mar, que provoca um tsunami com ondas de 300 metros e ponha uma a ocorrer junto de Londres, outra a ocorrer junto de Nova Iorque e de Manhattan, ou da Holanda, que é abaixo do nível do mar. A Rússia não pode perder esta guerra. Esta guerra vai ser perdida pela humanidade. Game over. Game over. Já não há hipótese. Eu tenho 9 netos, o mais novo tem 1 ano. Não fico contente. Game over. E agora? Agora foi estupidez, não deviam ter. Epá, que se lixe. Epá, eu tenho muita pena dos ucranianos, mas querem ficar com aqueles territórios. Paciência. Foi como a Transnistria. E a Transnistria na Moldávia? Ficaram sem ela. E aquelas 2 repúblicas que foram roubadas na Geórgia? Paciência. E Olivença? Também não foi roubado? Já viu-se o doutor Salazar arranjou uma guerra por causa da Olivença. A Olivença é nossa. Há um tratado de 1805, ou 17, ou o que é, da Guerra das Laranjas, que diz que aquilo é nosso. E então? E então? Não é assim que se faz política internacional. Não é com lógica. Não é com lógica. É com medição de forças. If you cannot beat them, join them. Mas não há direito. Lá vem a merda do direito. Lá vem a merda dos juristas. Qual direito? Isto não é uma questão de direito. É força. É bombas, pá. A alternativa é entre o mau e o péssimo. O que vocês querem? Qual é a diferença? Se os gajos ficarem com uma aposta da Ucrânia, o resto ainda pode sobreviver. Caguem. O acordo de Minsk não era mau. Eu disse isto. Está gravado. Deixem os russos ficar com a parte russófona. Criem uma espécie de condomínio. Ainda dava na altura. Eles aceitavam. Isto não é autodeterminação. Fica uma zona de condomínio em que podem falar russo. Não, bombas. É óbvio que a Crimeia é um caso especial. E ainda vamos ver o que é que vai acontecer a Odessa e ao resto. Porque eu, se fosse russo, conquistava Odessa. Eu, se fosse o Putin, de uma pôr na cabeça dele, conquistava Odessa. E juntava a Transnistria. Era o que eu faria. Veja bem. E os americanos? Os americanos estão-se a meter numa guerra estúpida que não é a guerra deles. A guerra deles é a China. A guerra deles é com a China. É o que dizem todos os generais, todos os almirantes americanos. Isto não é uma questão de gosto. Isto não é uma questão de eu acho que, coitadinho. Agora, eu compreendo que a vossa geração tenha dificuldade de ouvir isto. Está mentalizada. Foi. Como é que eu ia chamar a isto? Distorcida para só aceitar um determinado input. Portanto, isto não doesn't compute. Porquê é que eu estou com este cuidado a ter esta conversa convosco? Porque eu não quero até amanhã me digam, então você teve uma oportunidade de nos avisar e não nos disse. Eu estou-vos a dizer aquilo que eu acho. E eu estou a dizer, quase que tenho a certeza que isto vai acontecer brevemente, mas brevemente é nesta década. Não é brevemente quando eu tiver morrido. Eu vou ver. Eu vou ver. E os senhores vão ver. E isto vai correr tudo muito mal. Muito mal. Muito mal.
Podia ter corrido melhor? Podia. Nós não dividimos o mundo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Toma lá esta colónia, toma lá. E aí ninguém pensou em direitos humanos, não é? Toma lá a Palestina, tu ficas com isto, ficas com o Togo, ficas com os Camarões, os franceses tomam conta metade da África do Norte e mais não sei o quê. Que horror! Pois é um horror. Mas o que aconteceu às pessoas concretas, a opressão, a violência, a escravatura, é preferível isto, não é? Está bem. Preferem assim. Ótimo. Vamos para bingo. Mas não tem. Não, isto não pode acabar bem. Já não pode acabar bem. As forças que estão instaladas não permitem que isto corra bem. Só que tem um erro. Há um erro grave. É que se acham que é impensável a invasão da Europa pela Rússia ou a invasão, o ataque chinês, coreano, iraniano contra os Estados Unidos da América, escrevam que eu vos disse isto hoje. Escrevam. Está longe de ter acabado. Que ideia. Ok. Sabem há quantos anos é que anda a virar frangos? Há 50. Nestas matérias. E, portanto, estas matérias são matérias que eu, pura e simplesmente, trato num dia, on a daily basis. Ainda hoje continuo a escrever sobre isto. Posso-vos mostrar mais 1 quilo de livros que eu fui publicando desde que saí daí. Eu não paro. Quanto mais tempo tenho, mais eu utilizo para estas coisas. Isto não tem jeito de acabar bem. Não pode acabar bem. E depois, ainda por cima, vem uma data de fatores, por exemplo, o Papa Francisco, coitado, eu considero um esquerdista, mas enfim, eu sou de esquerda, portanto não gosto nada do homem. Mas o gajo vai provocar um cisma na Igreja Católica. Aquilo que podia servir com algum elemento de compensação vai acabar num cisma. 1 ou 2. Já disse isto, está escrito, a professora Teresa sabe que eu digo isto quase todos os anos. Portanto, isto está-se a desmembrar por todos os lados. E, portanto, vai. If something might go wrong, it will go wrong. É a lei de Murphy. Vai acontecer. Então, e agora? Agora não há nada a fazer. O que querem que eu faça? Cozinharam este apocalipse, agora vão tê-lo. Mas não fui eu. Não foi. Se calhar foi. Quantas vezes é que disse que não queria? Quantas vezes é que se opôs? Quantas vezes é que veio protestar contra isto? Não, estou mais interessado em divertir-me. Pronto, está bem. Eu percebo. Eu, com a vossa idade, era militante desde os 18, 17 anos. Militante a sério. Tipografias clandestinas. Mas eu não tenho paciência, prefiro copos e litrosas. Está bem. Então não se queixa. Não é? Bom, mais alguma pergunta ou já acabou o tempo? Já acabou o tempo. Já terminamos, porque entretanto eles precisam fazer um intervalo por causa da aula seguinte. Coitado, peço desculpa. De terminar. Mas olha que isto é importante. Isto é alguém que eu não devo nada a ninguém. Não quero empregos públicos. Não preciso de nada. Estou reformado. Não vou a lado nenhum. E estou-vos a dizer isto porque aquilo que eu sei fazer bem é ser professor. E não alinho com uma ideia de ter politicamente correto e de vocês ficarem a achar que sou boa pessoa. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês estejam alguém que os chocalhe para perceberem que há outro lado da medalha, há outro lado da moeda e que a vida não vai ser fácil. Ponto. Mas se tiver disponibilidade na próxima semana, podemos continuar. Coitados, ponha a votação. Se eles não me quiserem ver, eu não vejo. Não é agora. Não é agora. Sim, mas penso que sim, podemos continuar. E eu pareceu-me que eu vi o senhor professor dizer que para a semana vem cá. E portanto. Eu vou, mas eu não queria ir contra a vontade deles, está a perceber? Eu percebo. Então, depois de desligarmos a chamada, eu falo com eles. Eu não fico nada ofendido. Não estamos para ouvir este gajo. Este gajo é um apocalipse pegado. E a gente. E como é que era aquela frase do Covid? Vai ficar tudo bem. Vai bem. Bom. Muito obrigada. Foi um gosto. Ainda bem que me deu Foi um gosto. Gostei muito de vos ouvir. Gostei muito de vos ver. Eu nasci para isto.
fiz a minha vida toda nisto, entreguei tudo o que podia, fiz o melhor que podia. Portanto, volta e meia a tocar na bola, deve ser mais ou menos aquilo que sentiu o Eusébio quando se reformou, ou outro gajo qualquer que gostava de futebol a sério. É mais ou menos isso. Pronto. Ok. Muito obrigada. E então até para a semana. Não é? Até para a semana. Vai, Deus Maria Alves. obrigada. Deus obrigada.